Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de terças-feiras, para louvarmos o Senhor, adorarmos o seu santo nome. Amém, queridos? E nós queremos já estar lendo a lista de pedidos de oração, né? Temos aqui alguns pedidos de oração que nós precisamos de estar orando por essas vidas, né? Nossa irmã Ivone Pontara, essa guerreira do Senhor que está se recuperando em casa, graças a Deus está bem. Eusírias, a paz do Senhor. Leia Matos, a paz do Senhor, glória a Deus. E também a Noemi, que é a prima da irmã Márcia, do Rio de Janeiro, está se recuperando também da operação. Não vamos deixar de orar pelo Pedro, né? Que é filho da minha sobrinha Alba, não é? E eu quero fazer um pedido especial. A nossa irmã Jovita, está aí o nosso irmão Osias, né? A mãe do irmão Osias. Hoje ele me mostrou um videozinho dela, né? E Rosimeire, não, Rosana Santos, bem-vinda, Rosana, Deus abençoe. Ela está bem recuperando, mas ainda está internada, né? É um vaso de Deus, uma mulher, uma guerreira do Senhor, mãe Jovita. Então vamos orar por ela para Deus devolver essa guerreira para o campo de batalha, não é? Amém? Vamos orar por ela. Também nós temos que orar pelo Edemir, da Lucistela, que está se recuperando em casa, né? Aparecida Noronha, a paz do Senhor, bem-vinda. Marcos Pereira Santos, pastor, bem-vindo. Contamos com as orações dos santos, amém? E orar pela esposa do pastor Jurandir de Limeira, suas filhas, que é a Gabriela e Gláucia, né? Orar pelo meu neto Reinaldo Copo e sua família, a irmã Cátia Araújo e família, e a nossa irmã Isaura. Nós estamos lá só com a Helenir, a irmã dela que está se recuperando. Pastor Werner, bem-vindo, a paz do Senhor. Vamos estar orando pela nossa irmã Helenir, né? Só falta Helenir, né? A família estava lá, graças a Deus agora só Helenir, ela está melhor. As notícias que eu tenho é que ela está melhor. Fernando de Oliveira Roberto, bem-vindo, querida, paz do Senhor, Deus abençoe. Amém? Então vamos estar levantando um clamor para que a obra complete, possamos vê-la em casa para cantarmos o nosso hino de vitória. Marcele, José, Esther, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos, Deus abençoe. Continua orando pela irmã Francisca, é a mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, a irmã Claudete, Aparecida de Oliveira, vamos continuar orando por ela. Quero que vocês orem pela minha neta Michele, que é a nossa ajudadora. Aminadab, bem-vindo, querido, Deus abençoe toda a família aí. Está aí também a Heloísia Correia. A paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Amém? O irmão Leandro do Parque Paulistano agradeceu, aleluia. O José Vargas já passou a luta, já está em casa. Glória a Deus, né, irmão? Nós oramos e eu cobro sempre dessas pessoas a informação da evolução e tal. Então, o José Vargas, que o Leandro do Parque Paulistano pediu oração, hoje ele conversou comigo, já está em casa, graças a Deus, vitorioso, né? Louvado é o Senhor por isso, né? Pastor Joãozinho e sua esposa Alvina, vamos continuar orando, né? Amém, queridos? E vamos estar orando também pelo o Jorge Mauro Lopes Dias, pediu oração pela sua família, que é a irmã Heloísa e os dois filhos, Joyce e Bruce. Vamos estar orando. O diácono Antônio Pedro, que é o pai da Leia, minha nora, vamos estar orando para ele, que ele tem um problema com os ossos, quando o tempo esfria, ele fica quase sem poder se mover, coluna também, não é? Está em casa, mas vamos estar orando por ele, para Deus dar força a ele. E o nosso irmão Maxwell Matos, não é, pediu oração pelo seu irmão Márcio, que está com Covid-19 internado, inclusive ele disse, pastor, está entubado, né? E eu vou pedir ao Maxwell que quando ele melhorar, que nós estamos crendo, né? Contar para nós, então, nós agradecermos a Deus pelas vitórias.
Amém, irmãos? Eu sei que tem alguns pedidos que o pastor não anotou, porque o tempo assim é pequeno para muita coisa, né? E a irmã Márcia está lembrando, ela está precisando das nossas orações. O pastor Gênesis também, mas a irmã Márcia está muito carente, né? Vamos estar clamando pela minha esposa, porque é a guerreira minha auxiliar, ela está carente da intervenção de Deus na saúde dela. Amém? Muito bem que nós já estamos aqui com a nossa idade dos 75 anos, né? Mas Matilde Gomes, a paz do Senhor, um abraço do pastor Luiz, da família toda, bem-vindos. Né? Mas então, não deixem de colocar nas vossas orações a minha esposa, a irmã Márcia. Amém, queridos? Então nós vamos orar, né? Eu quero agradecer a presença de vocês todos. Vamos juntos fazer este culto, né? Hoje o Senhor nos deu uma palavra sobre Zaqueu. Eu quero falar sobre Zaqueu, publicano, né? Lica Façanha, Carlita Costa Nery, bem-vindas. Um abraço para todos vocês, do pastor Gênesis, da irmã Márcia, Noemi dos Santos, está aí, a paz do Senhor, Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda, um abraço. Então vamos orar, para depois já entrarmos com o nosso louvor e começarmos, não é, o nosso culto das terças-feiras, e o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Os irmãos orem para Deus nos capacitar nessa ministração. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. Obrigado pelo dia que passamos, pelas vitórias desse dia, Pai. Aqui está uma lista de nomes, Senhor, como a minha esposa Márcia também está incluída. Eu quero entregar nas tuas mãos todos que estão e foram citados nessa lista, Pai. Nós sabemos que as tuas mãos estão estendidas para abençoar, e temos sido abençoados pelo Senhor. Agora tu sabes como estão cada um dessas pessoas cujos nomes nós citamos. Nós queremos colocar todos nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção, pedindo a tua ajuda, pedindo a cura, Pai, pedindo a paz e alegria, e sobretudo que eles estejam firmados em ti. Porque nessa hora de lutas e batalhas, muitos titubeiam, ficam em dúvidas. Tira toda e qualquer dúvida que queira ocupar o lugar que pertence a Deus no coração dos teus filhos, que é a confiança, a fé, a esperança, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Pai, que possam todos eles receber essa graça, essa força, essa ajuda, ó Deus, e sobretudo estarem olhando para o Senhor, além de toda e qualquer necessidade que possam ter e precisarem, porque o Senhor cuida de nós e Ele sabe até onde podemos suportar as provações. Pai, assim oramos por todas que estão nessa lista, ó Pai Santo, pedindo a tua ajuda, o teu socorro, a cura, Pai. Entre com providência naqueles que estão hospitalizados, que precisam, ó Deus, de uma intervenção especial. Os médicos que estão cuidando, as enfermeiras, os medicamentos, Pai. Que o Senhor Deus, que é o nosso provedor, esteja sobre eles em graça, Pai. Assim eu oro entregando todos em tuas mãos. Também oro pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre eles, Pai, para que neste momento de tanta dificuldade, de tanta turbulência, Pai, possa ver a direção de Deus nas vidas deles, Pai, para que possam assim governar, ó Senhor, em paz, seguros e tranquilos, sabendo que nós temos um Deus que é por nós. Pai Santo, assim eu oro, entregando em tuas mãos agora os teus filhos que estão comigo nesta live, aqueles que estarão entrando amanhã, quando ela se tornará a nossa mensagem matutina, Pai, nos grupos, aqueles que vão acessar pelo Facebook do pastor Gênesis, em outro momento, que eles também sejam visitados, abençoados e socorridos, Senhor. Assim eu entrego todos em tuas mãos, rogando as tuas misericórdias, como teu servo Aminadab diz, que orássemos por ele. Então eu entrego a Aminadab também nas tuas mãos, com toda a família, como a irmã Francisca, lá, ó Deus de Mogi Guaçu, também eu entrego nas tuas mãos a tua serva, ajuda todos ali, Pai, tu sabes o quanto carecemos da tua mão, da tua intervenção e da tua ajuda. Segura as nossas mãos nessa caminhada, Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos agora louvar ao Senhor, e eu quero convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor com um cântico da nossa harpa, 323 da harpa cristã.
levantai os vossos olhos para cima. Amém? Está aí também Marina Dantas, um abraço, querida, no Rivaldo, dessa família querida toda. Deus abençoe vocês, que prazer. Aí de Silva Barcelos, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Amém? Recebe um abraço do pastor Gênesis, do irmão, da irmã Márcia. Sara está na ação do Senhor, a Noemi dos Santos está falando, é isso, querido. Vamos orar, não é? Nós temos um Deus que é por nós. 323 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o nosso Deus, levantando os nossos olhos para cima. Amém, querido? Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão todos já brotou. Levantai, levantai vossos olhos para o de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o que Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Muitos como Faraó estão dizendo, quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Ser arrebatado eu pro céu quem quer, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor a primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Amém, amados? Nós ainda vamos apresentar ao Senhor mais um louvor. E agora nós vamos cantar o hino da nossa harpa 171. É 171 da nossa harpa cristã. Amém? Porque nós vamos pregar sobre um pecador que era Zaqueu. E eu quero fazer até uma comparação depois entre Zaqueu e o jovem, né, que é chamado de jovem rico, que Jesus também lhe fez uma proposta, ele não aceitou, né? Mas vamos lá, vamos apresentar ao Senhor mais este louvor, antes de entrarmos na nossa meditação. Sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu
flor já veio em mim morar. A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor te concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, amados. A Iracema Bittencourt está agradecendo as orações pela mãe. Ela está bem. Deus abençoe os amados irmãos pela oração. Glória! Já é a segunda notícia boa que recebemos. Parabéns, meu irmão. Vamos continuar orando e que Deus continue, não é? Fazendo a sua obra maravilhosa. Amém, queridos? Nós agora vamos já estar meditando, né, na palavra do Senhor. Hoje nossa mensagem, né, ela está no capítulo 19 do livro de Lucas. Amém? Nós vamos estar estudando o livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Amém, queridos? Então eu quero que você esteja aí já procurando este versículo, que nós vamos estar meditando nele, né? Lucas capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que vai exatamente narrar essa história tão conhecida, mas veio ao coração fazer uma reflexão com vocês hoje sobre esse texto. Amém? E em Deus eu espero que o Senhor nos abençoe. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos. O nosso tema é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jorge Mauro, bem-vindo, a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. O 10 é o nosso tema central, mas nós vamos fazer exatamente uma reflexão nos 10 versículos. Amém, queridos? Então vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, vou restituir 4 vezes, quer dizer, quadruplicado. E disse-lhe Jesus, é o verso 10, hoje veio salvação a esta casa, aliás, aqui ainda não é o 10, né? Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Agora veio o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É um texto muito conhecido, eu louvo ao Senhor, não é? Porque nós lemos, né? Está aí Rolando Muradez. A paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Prazer tê-lo conosco. Né? Mas é um versículo e hoje eu tive meditando, extraindo coisas novas para trazer para o vosso enlevo espiritual. Amém, queridos? Vamos lá. A grande verdade que nós temos que reconhecer, todos nós somos importantes para Jesus. E Ele veio nos buscar, nos salvar e transformar a nossa vida. Porque o texto áureo da Bíblia, que está lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo. E quando fala que amou o mundo, refere-se exatamente a todas as criaturas do mundo, né? Está aí também nossa irmã Lucinete Batagim, Pai do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Bem-vinda. Um abraço do pastor Gênesis e da irmã Márcia. Né? Então a visão de Deus, ela é horizontal, irmão. Deus jamais teve uma visão vertical, onde que Ele viria somente para aqueles que eram predestinados, né? Júnia Moreira, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não, Deus ama todos. Ele morreu com o objetivo de alcançar todos. A porta está aberta, não é? Muito bem. Agora, o que acontece? Uns resistem, rejeitam a Cristo, mas outros, tocados pelo seu amor, reconhecem o seu estado de pecador, não é? E aceitam a Jesus. E o testemunho de Zaqueu nos fala até hoje. Vamos aprender. Cosmo Ramos de Oliveira, Pai do Senhor, todos os irmãos, peço por uma grande vitória que venha agir nesta causa, em nome para que o nome do Senhor seja glorificado. Dia 30, né, querido? Vamos estar orando. Já colocamos você nas mãos do Senhor, né? Não te falei aqui, mas estou pedindo aos irmãos, nosso Cosmo Oliveira, nosso obreiro, né? Diácono da nossa igreja sede, um grande trabalhador, ele tem uma necessidade no dia 30, né? Ele disse ontem, pedindo oração lá no culto do pastor José Ferreira, né? Que é o dia 30. Então vamos orar. Conte com as nossas orações, querido. O Senhor é poderoso para te dar a vitória. Amém? Muito bem. Mas então, o que ocorre? Não é? Vai depender das pessoas. A porta está aberta, a salvação oferecida a todos. O que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagina o estado da humanidade no presente tempo, agora como estamos. O desespero daqui, o desespero dali, o desemprego, enfermidade, e nós estamos aí juntos orando e clamando ao Senhor, mas Jesus está convidando, e se Ele convida, o convite dele não foi para aqueles dias, Ele continua, a palavra dele continua presente hoje, como sempre vai estar, não é? Zileia Marques, a paz do Senhor, um abraço da família Marques toda aí, pastor Afonso, pastor Ezequiel, enfim, todos da sua família, um abraço do pastor Gênesis e da irmã Márcia, Deus abençoe, viu, querida? É isso, irmãos. Então, é desejo do Senhor alcançar todos. Quando nós olhamos para o nome Zaqueu, já que ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso foco de hoje para a meditação, né? O que quer dizer o nome dele, que é muito interessante, que o nome que os judeus colocavam tinha uma mensagem no nome. Vocês vejam bem, por que o nome Jesus? Vamos falar de Jesus, por que o nome Jesus? O que quiser Jesus? O Senhor é a salvação, né? É muito curioso que o que tinha esse nome no Antigo Testamento, que quer dizer Josué, não é?
Porque o Josué, quando veio, para ele representando sua tribo, o nome dele era Oséias, né? Oséias. E o nome Oséias quer dizer salvação. Mas quando troca para o nome Josué, muda para o Senhor é a salvação. E os judeus colocavam os nomes sempre glorificando a Deus, abençoando Ele, o dono do nome, não é isso? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o que queria dizer o nome Zaqueu? Não estranhe, olha o que quer dizer o nome Zaqueu. O nome Zaqueu significa justo. Aí vocês vão dizer, mas pastor, Zaqueu, exatamente, o nome dele significa justo. No entanto, este supervisor dos cobradores de impostos não fazia jus ao nome, né? Certamente a comunidade religiosa judaica não o considerava justo, pois não só recolhia impostos do próprio povo, como também trabalhava para os gentios. Isilda Santos, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Oliveira, trabalhava para os gentios, né? Isso para eles, né? Trabalhava para os gentios, o que quer dizer que no imposto do próprio povo, como também trabalhava para os gentios, um povo impuros, porque eles consideravam os gentios impuros, não é? Muito bem. E os funcionários que exerciam aquele ofício eram conhecidos por cobrarem mais do que o necessário, já que o lucravam com isso. Quanto mais dinheiros recolhiam, mais ganho tinham. Eu me lembro quando eles foram se candidatar ao batismo, foram perguntar a Jesus, quando Jesus ministrava a sua palavra, está lá no capítulo 3, no versículo 12 e 13, diz assim: e chegaram também os publicanos, que são os cobradores de impostos, né, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Olha, ele tinha uma vida toda atrapalhada, e pergunta a Jesus, né, mestre, como devemos, né, como ele diz, mestre, o que devemos fazer? Jesus vai responder, e ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Quer dizer, era costume eles pedirem mais. O imposto era um X, ele aumentava para um ganho particular. É claro que isso é uma coisa errada, né? Não é isso mesmo? Vamos conhecer um pouquinho sobre os publicanos. Durante a dominação, quem dominava o país na época eram os romanos, né? Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre estas, os publicanos eram, de uma forma geral, os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, tributos e impostos, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, né? Vamos situar agora. E este era chefe dos publicanos e era rico, né? Muito bem. Bom, os publicanos, eles sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam, praticando extorsão e enriqueciam ilicitamente. Eram considerados traidores, gatunos, ladrões, né? Este ódio se estendia às suas famílias também. Veja, eles tinham conforto financeiro, mas gozavam, né, de uma antipatia dos seus patrícios, né? Quem era Zaqueu publicano? Vamos conhecer este cidadão um pouco mais de perto. Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Porque o judeu, ele aprendia a ler na Torá, né? Então ele aprendia e conhecia, ele conhecia de cor as leis. Celiane Arcanjos, bem-vinda, a paz do Senhor, Deus abençoe, prazer, irmão. Eles aprendiam, então ele conhecia. Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado e participou das festas e ordenanças que o judaísmo previa. Então ele não era estranho às coisas de Deus, não, ele as conhecia, né? A verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente. Agora vocês vejam
né? Porque eu sempre cito Israel, né, como referência e até como exemplo para não seguirmos os passos dele, como está escrito lá no capítulo 10, né, de 1 Coríntios, que nós vamos aprender com tudo que eles fizeram de errado e não vamos copiar, porque os erros dele tiveram consequências desastrosas, né? Eliane Gomes Ferreira, Dreg, bem-vinda, a paz do Senhor, Deus abençoe, amém, irmã? Muito bem, então eles tinham os ensinamentos, eles conheciam, mas eles estavam longe de praticar, e se praticassem, eles não só seriam abençoados, como estariam abençoando todas as nações, porque é isso que Deus chamou Abraão e disse, para ele seria uma bênção para todas as nações. E por que uma bênção? Porque o mundo vive afastado de Deus exatamente porque desconhece a sua palavra, não é? Por isso que a Bíblia diz no Salmo 33:12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então o povo, agora como não podemos falar em povo, vamos falar de famílias. É você que está me assistindo, a sua casa, a sua família, você que vai estar me assistindo depois, entenda bem, se você primar a sua vida, a sua família, instruir como a Bíblia ordena, instrui, está lá em Provérbio 22:6, instrui o menino, a criança no caminho que ela deve de andar, e até quando envelhecer não vai sair dela, mas há muitas promessas para quem está de acordo com os ensinamentos que o Senhor Deus deixou, mas não é só conhecer. Zaqueu conhecia, mas não praticava, estava distante. Se você conhecer e não praticar, você não vai usufruir das promessas que Deus tem na sua palavra. Está lá o Salmo 128, que eu considero o Salmo da família. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e guarda os seus mandamentos, não é? Feliz será e a sua mulher e os seus filhos, a sua vida comerá, enfim, todas as bênçãos, todas as promessas de Deus estão sobre ele, como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto da estação própria, e cujas folhas não caem. E a promessa vem, e tudo quanto fizer, ele vai prosperar. Como prosperar? Se a sua vida estiver aqui dentro, não se preocupe. A sua vida, tudo vai dar certo. Porque você colocou a mão, Deus vai abençoar. Porque você tem uma promessa na tua vida. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, vai cumprir. Ele prometeu, você vai ser abençoado. Amém, queridos? Veja bem, mas a verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente, né? Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados, não é? Os principais sacerdotes eram corruptos e homicidas. Os cegos e coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. E assim Zaqueu também se corrompia, né? Pensou na riqueza, no luxo, aliou-se a Roma, tornando-se um publicano, não é? É aquela coisa, diz que o meio faz a pessoa, mas, meu amado, olha, não vamos nos esquecer do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, 1 e 2, não é? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vem o verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar quer dizer dar forma. Estamos num mundo que jaz no maligno, e tudo que ele tenta nos dar forma, né, nos influenciar, é com as coisas que nos afastam de Deus. Daí a necessidade de sermos muito vigilantes. Amém? Vamos continuar. Vamos conhecer um pouquinho a história de Zaqueu.
Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus. No íntimo do seu coração, ele sentia a falta da comunhão perfeita e agradável com Deus, no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele demonstra isso quando procura ver quem era Jesus, não é? Como e por que será? Que interesse? Ele certamente ouviu muito falar de Jesus, mas agora, né? Às vezes a gente ouve e despreza o que ouviu, mas ele viu muitos comentários e muitas pessoas sendo abençoadas. Nasceu nele um desejo, eu quero conhecer, não é? Porque quem não sabe, eu vou ser abençoado. Porque, irmãos, riqueza, alguém diz riqueza traz felicidade, riqueza traz conforto, traz facilidade, mas felicidades, alegria, só em Jesus. Enquanto você não tiver Jesus na tua vida, você não vai conhecer o que é felicidade, porque tudo que é prazeroso para a carne é passageiro, é coisa momentânea e logo desaparece. Mas essa felicidade que vem ao nosso coração, ela nos acompanha para a eternidade, não é? É como a história do rico e de Lázaro. Ali está um homem rico que vivia, não é, esplendidamente, vestiu melhor, morreu, foi para o inferno. Agora o Lázaro, mendigo, estava ali sem nós podermos dar muitas explicações, mas morreu e foi para o seio do Abraão, não é? Que Deus bens materiais, eles não vão te acompanhar. É como disse Jó, vim para esse mundo, nu eu entrei, nu eu vou sair. Como ele veio, ele vai sair. Como você veio, você vai sair. Eu vejo aí que pessoas, vamos dizer assim, ricas, morrem. E o que acontece com o que eles deixam? Briga. Nós estamos vendo aí nos telejornais, brigando para cá, brigando para lá, até assassinatos. Veja, o pai, a mãe falecem e em vez dos filhos desfrutarem em harmonia, porque falta neles essa instrução, né? A única coisa que pode fazer com que ninguém ame, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a amargura, não é? E aí está uma maneira que Satanás usa para prender essas pessoas, essa sede de dinheiro, essa sede de poder, e acaba caindo no laço do adversário, como diz a palavra, não é? Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus. No íntimo do seu coração existia a falta da comunhão perfeita e agradável com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele demonstra isso quando procura ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro bravo para ver, porque havia de passar por ali. Está lá em Lucas 19, 3 e 4. O que acontece? A multidão vem, Jesus caminhava e a multidão, você se lembra que na primeira multiplicação dos pães, acompanhava ele uma multidão de 5.000 homens, não contaram mulheres e nem crianças. Alguém já disse que no mínimo ali tinha umas 20.000 pessoas. Agora, como Zaqueu conheceria? Não, ele queria, não sabia como ele era. Ele não tinha uma placa que se eu sou Jesus. Nem tinha uma veste real, nem uma coroa na cabeça, não tinha nada. Ele não veio para ser coroado, ele veio para receber uma coroa de espinho e uma cruz. Essa era a missão de Jesus. Então, como ele ia saber quem era? Aquela multidão ia passar e ele ia ficar sem saber quem era Jesus. Mas quando você deseja conhecer o Senhor, deixa eu continuar lendo, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, você quer conhecer Jesus? Você quer vê-lo? Ele está perto de você, mas é o desejo do coração. É o que disse Jeremias, lá no 29:13 de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso aí, é com o coração. Porque se o teu coração estiver te envolvendo nesse desejo, o que vai acontecer? Nada vai impedir de você alcançar que isso se realize. Não atrapalhou ele. Ele olhou, ele era pequeno, a multidão impedia. Ele olhou, tinha uma árvore, correu, subiu. Imagina o desconforto para ele, não é? Em cima daquela árvore. Mas vamos lá, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
viu ele e disse-lhe: Zaqueu. Nem precisou apresentar o Zaqueu, porque ninguém precisa ser apresentado a Jesus. Ele conhece todas as pessoas pelo nome, e ele chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que coisa, né? Será que você já convidou Jesus para e abrir a porta? Olha, ouvir e abrir, e abrir. Se você ouvir e abrir, ele vai entrar. Ele quer entrar na sua vida, não como você quer. Porque quando Jesus entra numa vida, essa vida é transformada. Olha só o nosso experiente Zaqueu. Eu quero continuar. Quando o ser humano toma a atitude mínima de ver quem é Deus, verdadeiramente deseja em seu coração, é o próprio homem que acaba de ser encontrado. Porque esse desejo que vem no teu coração já é Deus ali trabalhando, não é? Então, se você tem esse desejo, não demore a dizer: Senhor, eis-me aqui, não é? Porque Ele vai se manifestar a você, porque Ele é um Deus presente, né? Ele não está longe, Ele está perto. É o que disse Paulo, não é? Ele não está longe, Ele está perto de cada um de nós, pronto para te ouvir. E se você convidá-lo, Zaqueu quis vê-lo, quis conhecê-lo, né? Olha o que vai acontecer, não é? Zaqueu, para ver Jesus, teve que superar obstáculos de cunho pessoal. Era de pequena estatura e obstáculo de cunho circunstancial, a multidão. Ele tinha multidão, ele era pequeno, né? Veja que Zaqueu utiliza de estratégia para se pôr à frente da multidão. Ele calcula por onde Jesus passaria para superar a multidão. Ele corre, ou seja, ele emprega suas energias. Isso nos ensina que, por vezes, para superarmos dificuldades, é necessário empreender um certo esforço. Você não pode, porque as dificuldades virão. Abre um parênteses aqui, eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha aqui numa vigília, que a pessoa que me convidou, eu estava no mundo, e ela disse assim: Gênesis, ele tinha marcado um culto na minha casa. Eu já contei isso, estou repetindo, mas espera um pouquinho que eu quero chegar por que estou trazendo essa lembrança aqui. Então, o que acontece? Ele marcou um culto na minha casa, ele queria me evangelizar, eu só perguntei-lhe uma coisa: que horas o culto acaba? O ímpio é assim mesmo, que horas eu devia de perguntar que horas o culto começa, mas a minha pergunta é: que hora o culto acaba? Não, o culto acaba às 9 horas. Sabe que horas eu cheguei em casa naquele dia? 9h30. O culto estava acabando, os irmãos estavam saindo. Chegou: Gênesis, eu vim aqui para te trazer a palavra. Eu falei: aí contei a opção de mentira, porque o ímpio mente, é isso, é aquilo, mentira. O homem quer fugir de Deus, conta mentira, que pena, não é? Mas o menino não desistiu, não. Ele disse assim para mim: Gênesis, você quer ir numa vigília comigo? Eu falei: vigília? O que vocês fazem na vigília? A gente ora, canta. Ixi, rapaz, eu estou acostumado a fazer vigília, mas não é para orar nem cantar, não. Estava mesmo, entrava pelas noitadas, né? Mas ele me convidou, mas a insistência era tanto que ele disse: eu vou com você nessa vigília. É interessante que eu fui nessa vigília com ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia que era o dia da vigília, que era o sábado, eu fui trabalhar. Mas aconteceu tanta coisa, porque o que eu fiz? Eu falei: bom, como eu vou na igreja dos crentes, eu faço uma opção de coisa errada, aí comecei como que santificando. Não vou fazer isso porque hoje eu vou na igreja, não vou fazer aquilo porque hoje eu vou na igreja. E comecei a me penitenciar, né? Me policiar, né? E aí o que acontece? Me lembro que eu peguei o ônibus, venci uma porção de coisa errada que eu costumava fazer, naquele dia eu não fiz, porque eu queria estar na igreja, né? Só porque eu achei que eu fazia muita coisa errada, né? Tomei o ônibus, me lembro como se fosse hoje. Aí me desentendi com o cobrador do ônibus, Peguei e falei: naquele tempo a gente pagava o cobrador, ele dava uma ficha, né? Pelaquela ficha você colocava na hora de descer. Quando ele me deu a ficha, o que eu fiz? Quebrei a ficha todinha. Falei: agora vai ter que pagar essa ficha, né? Ele me aborreceu e tal, brigamos. Aí depois eu pensei assim: se eu for até o ponto final, ele vai juntar os outros, eu vou ter problema, vou descer antes. Aí desci antes, coloquei assim, ainda mostrei para ele que eu tinha quebrado a ficha dele todinha. Desci, me olharam, eu desci e fui embora para casa.
o que eu quero contar para vocês é esse episódio. Na hora que eu estou andando, veio uma voz e falou no meu ouvido: rapaz, você tinha que fazer isso, hein? Olha aí o que você fez. Você não ia, olha como é que a palavra veio, você não ia lá para aquele culto, agora você não pode mais. Não é? Você não pode mais, olha como é que você está. Irmãos, a coisa é muito séria. Nós vivemos no mundo físico, mas o mundo espiritual está em torno de nós, e espiritual maligno. A coisa é pior ainda, não é? E o maligno disse para mim que eu não podia ir, eu concordei. Eu falei: não vou poder mesmo, não vou poder mesmo. Olha aí, como é que eu vou à igreja, não é? Tendo quebrado a ficha, estou aqui andando a pé, que eu tive que andar a pé um pedaço, porque não quis chegar até o ponto final. Fui andando, e depois que eu recebi essa mensagem, eu concordei e disse: não vou mais. Quando eu fui andando mais um pouco, outra voz falou. Essa voz veio e disse assim: tudo isso aconteceu para você não ir nesse culto. Eu falei: Olha bem, irmãos, conversei primeiro com o agente do diabo, conversei depois com o agente de Deus, né? Veio aquela voz e disse para mim: tudo aconteceu para você. Disse: então eu vou. E eu fui. Sabe o que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. No outro dia, eu era uma nova criatura. Então, Satanás vai sempre ter as suas estratagemas, os seus ardis, as suas armadilhas para te impedir. Mas olha bem, se você estiver disposto, você vai fazer, né? Os obstáculos surgiram para mim, mas eu também venci os obstáculos. Isso nos ensina que, por vezes, para superarmos dificuldades, é necessário empreender um certo esforço. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe em um sicômoro, um tipo de figueira brava. A figueira brava era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, mas por fim acabou servindo para que ele pudesse encontrar com Jesus. Aleluia! Vem um obstáculo, vem uma luta, vem uma prova, vai para os pés do Senhor, vai. Foi uma noite que eu passei ali vendo os crentes orar, cantar, e eu estava ali. No outro dia de manhã, o Espírito Santo me fez uma obra, aí eu já fui para a igreja. Desde então, estou dizendo a vocês, a minha vida tem sido uma vida abençoada. Isso aconteceu em 1962, nós estamos em 2021, amém, queridos? E eu digo a vocês, glória ao Senhor por tudo isso. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem ser sem muito valor, podem ser usadas por Deus para nos projetar em situações de vitórias. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não é isso? Que coisa linda, né? Você vai, Zaqueu fez isso, né? Olha, vamos focar em Zaqueu. O Senhor, que é bondoso e misericordioso, percebe esse desejo e sua atitude imediata é aproximar-se, e ele o faz. Zaqueu queria apenas vê-lo. Jesus vai além e propõe uma visita. Amém? Diga que você quer para Jesus e não esprante, não estranhe, porque ele vai te fazer surpresas. Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Já imaginaram vocês? Hein? Apesar da murmuração dos fariseus, Jesus mais uma vez estende a sua mão de amor e misericórdia e opera um dos maiores milagres do seu ministério. Maior milagre dos seus ministérios. Qual é o maior milagre para você? É a cura física, né? Claro que houve cura nesses dias, mas houve maior que a cura física. A cura física é temporária, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem, é eterna para todos sempre. Que adiantaria? Aí eu me lembro dos 10 leprosos, né, que clamavam pelo Senhor, pela cura, e o Senhor curou 10. Um vem e agradece, o Senhor pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ninguém veio dar glória a Deus a não ser estrangeiro. Era um samaritano que estava ali. E Jesus olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado e recebeu um milagre maior, a salvação. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, isso é muito glorioso, não é? E é muito maravilhoso. Esse é o nosso tema, o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outra característica na conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento de pecado, há também mudança de atitude, não é? Ah, eu sou crente, mas continua naquela velha vida. Meu irmão, você ainda não se converteu, né? Porque quando há arrependimento, e a palavra arrependimento quer dizer exatamente isso, mudar de direção. Enquanto você não mudar de direção, você continua sendo velho homem. Amém? Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar sua vida. Mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição, o luxo, e nada disso pôde preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. No fundo, ele teve vontade de conhecer o Senhor. Viu? Se você acha que toda a sua luta, vocês estão diante de um homem que fazia tudo, né, que queria para encontrar felicidade e terminava de fazer, eu me achava vazio. Mas o dia que eu encontrei com Jesus, pronto, completou o que eu tanto buscava, né? Quando recebeu o dom da salvação com seu coração cheio de alegria, ele mudou o seu ser. E quando você muda, logo todos vão ver a sua mudança. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, restituo 4 vezes. Está lá em Lucas 19, 8, 9. A devolução de 4 vezes o valor defraudado está em conformidade com a lei que prevê esta restituição. Está lá em Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi, ovelha, ou degolar, ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter. Transformar o caráter, irmãos, é uma coisa muito séria. Tem pessoas que são bonzinhas na frente dos outros, mas na ausência tem misericórdia. Por quê? Porque o caráter dele não foi transformado. Um caráter transformado é uma pessoa que anda de cabeça em pé, porque ele está sempre procurando, sempre fazer as coisas que precisam ser feitas, e sendo um homem de valor e uma mulher de valor, e assim vai. Amém? A alegria do pecador receber o Salvador é imensa. A presença de Jesus Cristo produz arrependimento, né? Em Zaqueu, o contraste do santo com o pecador. O choque é imediato, e a conversão de Zaqueu é confirmada por sua atitude de restituir a quem roubou. Isso é muito sério, queridos, muito sério, porque se você roubou, você tem que devolver, não é? Você vai cantar? Não. Viu? Se você roubou, você tem que devolver, amém? A coisa é muito séria. Se você esqueceu, dê um jeito, amém? Você precisa devolver. A coisa é muito séria. A palavra de Jesus Cristo, aqui eu encerro, né? Sacramentam isso. Hoje, olha só, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Como é que ele foi identificado como filho de Abraão? Porque ele praticou os ensinamentos sagrados da palavra de Deus. É assim que você vai mostrar que você também é um salvo. Não adianta você dizer que é salvo. Eu sou membro da igreja tal, minha igreja é enorme, uma igreja poderosa, glória a Deus, é porque homens trabalharam e trabalham, mas não pensa você que você é no meio deles, que vê tanta glória, vai se beneficiar, porque a salvação é individual, é individual. O que Jesus disse, não é? O que Jesus diz? Muito naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Pode estar na igreja, mas não era conhecido. A coisa é muito séria, queridos. Não esqueça, né, do que aconteceu com Judas Iscariote. Ele era apóstolo de Jesus. Ele saiu com a turma para orar e viu Deus curar. Ele voltou com eles se alegrando, até os demônios. Eu imagino Judas expulsando o demônio, porque ele estava ali com aquele povo, Judas orando e acontecendo cura. Eu não acredito, mas acredite. Sabe por que eu estou dizendo para acreditar? Porque quando eles vieram se alegrando, Jesus olhou para eles e disse assim: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque ali tinha um que não tinha. Por que não tinha?
porque não houve dele uma conversão genuína. Zaqueu houve uma conversão genuína. E se você ainda não experimentou essa conversão genuína, busca de Deus. Como é que você busca? Examinando as Escrituras, pedindo a Deus, Senhor, me dá força. Eu quero, Senhor, praticar a Tua palavra. Eu quero, Senhor, entrar no céu contigo. Muitos crentes nominais, eu preguei isso outro dia, estão no inferno hoje, como Judas Iscariotes. Eu digo que tem 2 pessoas no inferno que se lamentam mais do que todos os outros habitantes do inferno hoje. Um se chama, sabe o quê? Caim. Quem era Caim? Caim foi o primeiro filho do casal, segundo as Escrituras, né? E olha que Eva, quando ele nasceu, disse, alcancei do Senhor um varão. Ela pensava, porque a palavra veio, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Entende-se que ela pensou que tinha, ao vir aquele varão, tinha chegado aquele que ia libertar eles. Não era. Depois veio Abel, e por aí vai, né? Mas o que aconteceu? Caim matou Abel. Agora, que coisa terrível, irmãos. Eu estive meditando nessa palavra. Quando ele mata, ele sai, e Deus pergunta, finalmente eles vão conversar, e quando Deus chega perto dele, ele diz para Deus, maior é o meu pecado do que eu possa ser perdoado. Ele recusou o perdão de Deus. Está no inferno hoje. Agora você já imaginou, e lá vai ficar para sempre. Não é uma coisa momentânea nem passageira. Por isso que é urgente a pregação do Evangelho e urgente a aceitação do Senhor como Salvador e Senhor. Porque Ele, Jesus, estabeleceu isso como norma. Quando Ele chamou os discípulos e lhes deu a comissão, o que Ele disse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Agora acrescenta, aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. E Jesus foi contundente aqui no capítulo 3, versículo 36 do livro de João. Aqui no capítulo 3, vocês vão ver que Jesus está falando exatamente sobre o quê? Sobre salvação, né? No 16, o que ele disse? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deu. O caminho está aberto, a porta está aberta, a mensagem é pregada, você ouve. Depois. Olha, cuidado com esse depois. Não é verdade? Mas aqui é o verso 16. Agora o último verso, que é o 36, o que diz o 36? Olha só. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Filho da ira, preparado para a condenação. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 22. É um texto assim, é tremendo esse texto, viu, irmão? 22. Que direis? Olha o que está escrito. Que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Ninguém nasce salvo, mas perdido nasce. Por que perdido nasce? Porque há necessidade de você abrir a sua boca, como está em Romanos, né? Confessar com a boca, crer no coração e confessar com a boca para ser salvo. Então a palavra é pregada. Filhos da ira. Você quer ficar como filhos da ira ou como filho de Deus? Porque aqueles que creram, está aqui em João capítulo 1. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Não é? O que diz aqui no versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu. Aqui se refere à nação judaica. O Senhor veio para a nação judaica. Veio para o que era o seu. E os seus, quer dizer, os judeus, não receberam. Agora o 12. Agora vai se estender para nós. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, creu no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Olha só. Filhos de Deus. Eu vou ler de novo. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ficar
debaixo da ira ou debaixo da graça, da vitória e tornar-se um filho de Deus. A oportunidade é sua. Do berço ao caixão, todos têm essa oportunidade. Ninguém vai chegar dizendo, nunca ouvi falar, porque todos ouviram e todos ouvirão, porque de uma forma ou de outra há uma consciência no homem sobre Deus, por isso ele busca a Deus. Amém, queridos? Já estou encerrando, amém? Quero agradecer a Deus pela sua participação comigo, Deus te abençoe, amém? Se eu deixei de falar, apresentar alguns de vocês, mas saiba que é com alegria tê-los todos conosco, hoje, amém? Hoje a palavra foi essa, né? Porque o Filho do Homem, o que ele veio fazer aqui, queridos? Vamos dizer junto? Buscar e salvar o que se havia perdido. E o que Deus quer trabalhar em você e em mim, todos nós, é o caráter. Trazer de volta aquilo que foi perdido. Porque quando o homem entrou, né, saiu dessa graça de Deus, dessa direção, está lá em Eclesiastes 7:29, é Salomão que disse, eis aqui, achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem perdeu aquela graça, aquela glória, não é? Logo vem o que acontece colhendo o fruto do erro que plantou o senhor Adão, não é? Logo seu filho Caim vai matar o seu filho Abel, e daí uma geração vai se levantar que não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus, que são os descendentes de Caim. O 7, não é? Levanta-se como se fosse para substituir Abel. Né? Aí veio o chamado setista, que andava no temor de Deus, mas os caimitas, longe de Deus, nada com Deus. Então, queridos, você quer ser filho de Deus, não é? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Que nós estamos encerrando, que Deus abençoe a todos vocês. E agora, hoje terça-feira, eu quero dizer a vocês que hoje à noite, 15 para meia-noite, nós temos o louvor, quer dizer, o culto, o clamor do último clamor, que é o que nós temos no nosso programa, com o pastor Elci Santana, que está conosco, passou aqui, não é? E pela manhã, às 6 horas da manhã, nós já começamos com o pastor Wesley, com o clamor da primeira hora. Meio-dia, nós vamos ter o clamor do meio-dia. 18 horas, nós temos com as irmãs, e assim nós vamos trabalhando e mantendo vocês assim alimentados por Deus, porque sempre você vai ter a palavra de Deus, a orientação de Deus e o convite de Deus para você não ir para o inferno, ir para o céu. Mas a escolha é sua, não esqueça isso. Zaqueu escolheu bem, ele escolheu bem, mas você veja que a vida dele só foi reconhecido como filho de Abraão quando ele tomou uma atitude de mudança de vida. Sem mudança de vida, você vai ser apenas um crente nominal. Ah, mas Deus me conhece e sabe das minhas fraquezas, sabe, mas Ele quer te livrar. Amém? Não esqueça da palavra de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, não vai ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino. Então, queridos, amém? Eu vou encerrar agora com uma oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre do mal. E o pastor Gênesis, quinta-feira, está aqui. Creio que vou encerrar o Sermão do Monte, se possível, na quinta-feira. Eu estou lá no capítulo 7, não é? E não esqueça, quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui com o Sermão do Monte. Amém, queridos? Então vamos orar para encerrar. Deus nos dê aí uma boa semana, né? E que possamos, aqueles que ainda não fizeram a decisão por Jesus, não demorar. Você não sabe quantos milhares. Hoje em São Paulo parece que morreram mais de 1000 pessoas, se eu não estou enganado. Eu até achei que foi um número assustador, não é? E por aí, e no mundo, como está acontecendo, quantas e quantas vidas estão sendo recolhidas. Os que são salvos, eles não estão morrendo não, queridos, eles estão tomando posse da vida eterna. Agora, os sem Cristo estão tomando posse da morte eterna. Vida eterna, morte eterna. É o nosso destino no fim da nossa existência terrena. Vida eterna, aqueles que têm Jesus. Morte eterna, aqueles que não têm Jesus. É a escolha de cada um, amém? Então eu vou orar por você. Se você ainda não fez essa decisão, faça. Mas não seja uma coisa particular, eu já tenho Jesus no meu coração. Muito cuidado com isso. Jesus deixou a igreja
Jesus constituiu um pastor para cuidar das ovelhas, não é? Você pode orar, pedir a Deus e buscar de Deus a direção e procurar uma igreja para servir ao Senhor. Que ali você vai ser orientado na palavra, vai ser discipulado, não é? E aí sim, você vai ser preparado cada dia. E quem não sabe, amanhã você mesmo vai ser um discipulador, né? Porque o Senhor chama, prepara e envia. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Deus abençoe a todos. E agora eu dou para vocês até quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui em nome de Jesus. E o pastor Gênesis e a irmã Márcia, contamos com a sua oração. Ela não vai cantar hoje, ela está se recuperando ainda e precisa das nossas orações. Amém, queridos? Oremos então para encerrar. E eu agora só vejo vocês na quinta-feira, às 20 horas. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos e a palavra que nos deste, Pai, que ela tenha despertado muitos e aqueles que já são despertados possam, Senhor, estar passando para outros também essa palavra, Pai, porque é necessário que o teu evangelho seja pregado, não só com palavras, mas também com vidas, porque pregamos mais o teu evangelho, vivendo o evangelho muitas das vezes do que pregando, porque as pessoas vão querer ver em nós aquilo que pregamos. Ó Pai, ajuda que possamos ter esse testemunho e essa vida que de fato faz com que as pessoas sintam necessidade do Salvador. Eu oro por todos, por aquela lista que no início nós lemos de necessitados, pela nossa nação, pelos médicos, por aqueles que estão enfermos, internados. Senhor, por aqueles que estão passando necessidades, é o Senhor quem toca nos corações para ajudar. Toca, Senhor, no coração de alguém que saiba ou que descubra, ou que o Senhor faça ele ver, ó, aquele que está necessitado para ir socorrê-lo, Pai. Porque como está no capítulo 20 do livro de Atos, melhor coisa é dar do que receber. E isso porque é o Senhor que te abençoou para que você socorra alguém. Assim oramos entregando todos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo Israel de Deus na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Amém.